Já estamos ao vivo. Esperar alguém aparecer. Vamos começar. O senhor está gostando de fazer aquele... tá bom. Bom, vamos lá. Então, aqueles vídeos lá pro YouTube, que eu gostei bastante daquele vídeo de Gate que o senhor colocou lá. De quem? Do Gate, que eu gostei bastante do vídeo de Gate que o senhor... Tô gostando. Por isso é que, como esse é também de literatura, eu quero falar. Sim. Aí o senhor pode começar já. Não, você que me apresenta aí a coisa. Vai lá. Pessoal, sejam bem-vindos. Há um tempo atrás, um doador aqui, ele pediu para o Noguê falar, para trazer o Noguê para falar sobre Homero. Foi um doador que pediu para trazer o senhor para falar sobre Homero. E cá estamos, né? O Noguê vai falar sobre Homero hoje. Né? E se vocês doarem bastante hoje, a gente vai conseguir trazer o Noguê de novo para falar de outra coisa aí que vocês pediram. Né? Então já comecem a confabular aí para descobrir qual que é o assunto da próxima live. Bem, professor, todo seu já. Bom, pode-se tratar Homero de vários ângulos, né? O primeiro deles é que ele é o fundador da literatura ocidental, né? Sem dúvida é ele. Aristóteles, na Poética, diz que é o maior de todos, né? E, de fato, em termos estritamente poéticos, é o maior de todos. Claro que existe a chamada questão homérica. Homero foi um homem, quer dizer, os gregos sempre disseram que ele era um aedo, né? um cantador, um jogral, cego, pobre, que, em troca de qualquer coisa, declamava suas poesias. Já há alguns séculos, mas, sobretudo, a partir do XIX, começou-se a questionar isso e a dizer que ambas as obras suas, a Ilíada e a Odisseia, as outras obras não são seguramente dele, como os hinos homéricos, etc., mas que essas duas obras, na verdade, seriam compilações, né? Então, com o tempo, foram se acrescentando episódios. Isso é só uma das variantes dessa exegese crítica, né? Por exemplo, Carlos Alberto Nunes diz que a Ilíada é de um autor, mas não a Odisseia, é de vários, ou seja, há 1000 variantes. Eu nunca me enfronhei muito nisto, mas eu tendo a partir do suposto de que há unidade de composição. É verdade que a Odisseia às vezes parece estranha, parece que conta com essa coisa de flashback, né? Vai e volta, parecem acréscimos, sim, na Odisseia. Mas na Ilíada, eu não vejo a menor condição de serem vários. Para mim, a unidade perfeita de composição. Também na Odisseia, embora a Odisseia possa ter tido aqui e ali algum acréscimo. Se foi mesmo de alguém chamado Homero, eu tendo a crer que sim. Ou seja, não há por que a tradição grega falhar nisto, né? Eles eram tão unânimes quanto a isso, então, sem me enfronhar muito nesse debate crítico, eu tendo a achar que foi um homem, um aedo cego, de velhos tipos. Ele escreveu tanto a Ilíada como a Odisseia numa língua que não existia. O que quero dizer? Era a junção de vários dialetos, porque os gregos, então, os aqueus, né, na verdade, eram diversos reinos espalhados e cada um tinha a sua própria língua ou dialeto, né? E
a língua das epopeias homéricas ela não era de nenhum reino em particular, de nenhuma cidade em particular. Era uma junção, era uma língua literária artificial. E, no entanto, perfeitamente compreensível por todas. Né? Isso é muito interessante, porque ele criou-se uma espécie de língua franca, literária franca, compreensível de todos. Bem, a importância dessas duas epopeias para a Grécia e, portanto, para o mundo ocidental é inegável. Giovanni Reale diz uma coisa com que tendo a concordar, que, diferentemente das epopeias das outras civilizações, as epopeias homéricas são lógicas, entre aspas, ou seja, as coisas que acontecem têm causa, são efeito de causa e não acontecem abruptamente, como nas demais epopeias indianas, etc., persas, etc., né? E que este vínculo de causa e efeito nos eventos das epopeias teria como que ajudado, sido um pressuposto para o surgimento da própria filosofia. Esta é uma opinião, eu não concordo sempre com o Giovanni Reale, mas com esta opinião me parece provável, né? Me parece boa, e eu a consigno no meu livro da Arte do Belo. Então, teve essa importância, mas também teve importância em conjugar elementos da mitologia, por um lado, e, por outro, como que formar certa tábua de valores morais, né, aristocráticos, que foram os que regeram a Grécia, né, por muito tempo, pelo menos até a democracia de Péricles. Né? Essa tábua moral está ali, está cifrada nas duas epopeias. Né? Bem, que Homero era um gênio inegável. Os poemas são vazados, né, em versos hexâmetros dactílicos. O que é isso? São versos de 6 pés, contendo cada pé uma sílaba longa e 2 breves. Uma sílaba longa e 2 breves. Imagine o ritmo disso, né? Uma sílaba longa e 2 breves em cada um dos 6 pés. Embora o último pé pudesse ser um espongeu, ou seja, 2 sílabas longas em sequência. Este esquema repetiu Virgílio na Eneida. Né? É belíssimo, não tem rima, tá? Não tem rima. Em geral, os versos, na maior parte das vezes, não encavalgam, quer dizer, não há aquilo que se chama enjambment, que é a proposição do verso começa num verso e termina no outro. Né? Em geral, não. Cada verso tem autonomia, acontece sim, mas, em sua maioria, são versos autônomos, cada um expressando algo. Né? E esses 6 pés se dividem também em cesuras. O que é a cesura? A cesura é aquilo que... Os versos se dividem em uma ou 2 cesuras. As cesuras davam possibilidade ao orador, ao aedo, de respirar em sua declamação. Né? Porque haja fôlego, né? para tantos mil versos. Então, a cesura dá essa respiração. Né? Então, são hexâmetros dactílicos, às vezes espongeuos no término, né? Ou seja, 2 sílabas longas, 6 pés, com uma ou 2 cesuras. Essa é a estrutura poética de ambos os poemas de Homero. Né? É belíssimo, realmente é belíssimo. Eu vou falar de tradução já, tá? Mas vou deixar a questão tradutória para o final.
Então, é inegável que estas obras têm de ser lidas e ensinadas, porque são, como alguém disse, eu creio que foi o padre Caldeirão, a Idade Média cristã, ela nasceu de uma dupla humildade. Antes de tudo, humildade diante da fé. Mas, em segundo lugar, humildade também diante da herança greco-romana. E faz parte dessa herança, sem dúvida alguma, a poesia epopeica, épica de Homero, sem dúvida alguma, mais a Eneida de Virgílio. Os três são obras basilares da cultura ocidental e que foram aprendidas e assimiladas também na Idade Média, né? A poesia da Idade Média não começou do nada, não brotou do nada, né? Ela teve antecedentes, e entre esses antecedentes está Homero. Mas aí entra a grande discussão de se é leitura apta para a formação de jovens cristãos, né? De jovens católicos. Sempre houve três opiniões quanto a isto na igreja. Né? Uma é absolutamente liberal. Tem de ler e pronto, sem nenhum reparo, simplesmente há que ler. A outra, de que era representante Monsenhor Gomes, né? É de que não, isso não é leitura para formar jovens cristãos, jovens católicos. E uma terceira, mais equilibrada, que é a de São Basílio, né? Numa obra sobre a literatura pagã que ficou muito famosa, na verdade era uma carta, em que ele admitia a necessidade de que os jovens se formassem nestas obras, mas com ressalvas. Então, segundo a idade, você tem de eliminar certas passagens, de que já vou falar, né? Ou seja, dependendo da idade. Depois, o professor tem de ir apontando criticamente aquela passagem, etc, etc. Então, trata-se, sim, de não excluir a coisa, mas de ter um ensino crítico desta mesma coisa. Essa era a posição de São Basílio, a mais equilibrada, e, diferentemente do que dizem os seguidores do Monsenhor Gomes, também é de São Jerônimo. São Jerônimo, embora tenha tido aquele famoso sonho, que lhe perguntava se ele era cristão ou ciceroniano, apesar disso, ele depois escreveu outras cartas em que ele falava da necessidade de conhecer a literatura greco-romana. Né? Bem, mas qual é o problema de fundo? É que são obras pagãs. E o paganismo não pode absolutamente constituir algo que ficou muito famoso lá pelo século XVII, XVI, XVII, que era o considerar como antessala da teologia moral essas obras de Homero, a obra de Virgílio, Eneida, né? Então, era como que preparatória para a teologia moral aprender com as virtudes greco-romanas. Bem, o fato é engraçado como esse defeito ele vem em volta, né? A gente tem gente hoje em dia falando quase a mesma coisa. Vem em volta. Então, ou seja, as virtudes que ali se encontram seriam necessárias como antessala para... Não é assim. Absolutamente não é assim. Nós vemos, tanto na Ilíada como na Odisseia, uma sucessão de coisas ruins, a começar pelos deuses. Né? Os deuses são ignóbeis, né? Os deuses não são nada nobres. Os deuses são volúveis. Os deuses são ciumentos, são adúlteros, são assassinos. Né? Aliam-se a este ou aquele personagem humano por capricho. Né? E, no caso da Ilíada, por exemplo, Aquiles, que era semideus, né? Aquiles era... Tanto Aquiles como Helena, né, eram filhos de Deus e com humanos,
o poema, a Ilíada, já começa com a ira de Aquiles, né? Tá certo? Já é a ira de Aquiles. A ira de Aquiles vai perpassar todo o poema, e Aquiles só mostrará uma maior virtude neste âmbito, né, quando aceitar, enfim, devolver o cadáver de Heitor para ser devidamente enterrado, ao modo deles naquela época. Bem, então, o que há num personagem. Essas duas personagens são muito interessantes, porque Aquiles é a personagem principal da Ilíada. Mas Heitor é muito mais virtuoso que ele. Aquiles busca a glória, é a famosa glória, a fama, né? É a glória. O guerreiro, o grande guerreiro, depois da morte, ele não se tornava uma sombra no Hades, né? Ele se tornava um semideus. Enquanto Heitor só queria defender sua cidade, sua família, suas propriedades, etc. Era muito mais normal, digamos assim, né? Aquiles era irado, soberbo, né? Embora também tivesse a Professor, da fortaleza. é bem verdade que já na literatura grega, né, havia já a distinção entre tragédia, épico e comédia, né? No entanto, sempre me pareceu que tudo do pagão ele tende ao trágico, né? O senhor acha que tem um pouco dessa pegada trágica nas epopeias de Homero? Se considera Heitor, sim, né? Uhum. Heitor morre tragicamente, né? Tá certo? Mas não Aquiles. Mas Aquiles é o personagem principal, né? A ira de Aquiles já é o início da Ilíada, tá certo? E é ele quem vence no final, né? Então há valores ali, sim, patriotismo, fortaleza, às vezes a amizade, mas também muita traição. Veja a relação entre Agamemnon e Aquiles, né? Há muitas desavenças. E os deuses são, de fato, ignóbeis. Né? São ignóbeis. Então, isto não pode ser uma antessala da teologia moral? Absolutamente não. Né? O ensino disto deve ser graduado por idade, e quando já se tratar de jovens bem formados, aí basta que pode ler tudo, mas criticamente, né? Com anotações críticas. Isso daqui é isso, aquilo é outro, etc. Porque há muitos vícios. E, como dizia Santo Agostinho, né? Até a virtude dos pagãos era, de certo modo, amor próprio, tá certo? Por quê? Porque não era uma virtude ordenada a Deus, mas ordenada ao próprio eu, né? Ao amor próprio. Isso dizia Santo Agostinho muito bem. Bem, então, considerar como se considerou no século XVI, XVII, XVIII, paradigmas de virtude, esses poemas de Homero, isso é falso. É absolutamente falso. Tem um rapaz que mandou uma pergunta que tem a ver com o que o senhor está falando. Se é razoável ver em trechos de Homero e Virgílio, que são muito parecidos com algo da Bíblia, uma preparação de Deus para os povos receberem o cristianismo depois. Não acho. Em Virgílio ainda há, mas não, nas bucólicas, né? Há o anúncio da Virgem, que vai nascer, não sei o quê. Bom, a Idade Média sempre considerou um anúncio de Cristo, né? Mas não vejo como preparação, não. Não vejo como preparação. O que eu vejo é que são obras literárias fundadoras, e assim como a arquitetura cristã se desenvolveu a partir da arquitetura romana, sem dúvida nenhuma, as primeiras igrejas eram templos pagãos tornados igrejas, né? Tá certo? Então, assim também a literatura cristã, ela vai se desenvolver a partir desta literatura herdada da Grécia e de Roma, sem dúvida alguma. Agora, considerar esses poemas como tábuas de valores, tá certo?
como antessala do estudo da teologia sagrada, é um claro exagero que traz malefícios. Embora também traga malefícios o dizer deve-se proibir tais livros. Essas duas atitudes extremas não convêm, não condizem com a opinião mais equilibrada de um São Basílio, de um São Jerônimo, né? E tanto é assim que Santo Tomás de Aquino, por exemplo, volta e meia cita Homero, cita Virgílio, volta e meia. Ele leu. Mas claro que ele leu assimilando aquilo que podia assimilar e negando aquilo que devia negar. Esse é o papel do mestre, mostrar aquilo que não esconder isto, que é realmente uma coisa fundacional, né? No Ocidente, é fundacional, mostrar as coisas boas ali, mas também a multidão de coisas más, tá certo? É assim que você deve usar, como recomendava já São Basílio. Esse livrinho de São Basílio saiu em português, hein? Eu tenho por aí, mas como é que eu vou encontrar essa barafunda aqui? É pela Eclésia, é pela Eclésia. A gente vende, acho, até. Ah, é? Como é o título mesmo? Eu esqueci. Deixa eu ver aqui. Sobre a literatura pagã, alguma coisa assim. Bom, é um grande livro, deve ser lido, tá? Deve ser lido. Ele aponta o caminho médio que se deve ter entre esses extremos, entre o liberalismo, a coisa liberal, pode tudo, e a outra, que é um pouco obscurantista, digamos assim, porque quer esconder aquilo de que nós somos herdeiros, né? Então... o nome do livro é Carta aos Jovens sobre a Utilidade da Literatura Pagã. Tá aí, Carta aos Jovens sobre... E é realmente uma carta. É um livrinho, é um opúsculo, né? Vale a pena. Eu não comprei da Eclésia, não. Eu comprei uma edição antiga. Eu acho que nem havia Eclésia ainda. Bem, então é isso, tá? Ou seja... O Calderon, ele fala que, propriamente, a preparação é o direito canônico e a filosofia, né? Aliás, o direito romano, né? O quê? O Calderon fala que uma preparação para o cristianismo no paganismo é propriamente a filosofia e o direito romano, não é? Sim, mas ele não nega a importância do literário, porque assim como, repito, assim como a arquitetura cristã não nasceu do nada, tá certo? Ela se desenvolveu a partir da arquitetura greco-romana, assim como a música cristã não se desenvolveu a partir do nada, ela se desenvolveu a partir da música romana, grega, hebraica, a partir daí é que vamos chegar ao canto gregoriano, assim também a literatura, tá certo? A literatura não surge do nada, não brota do nada, né? E o antecedente de tudo são as epopeias de Homero. Então, escondê-las, proibi-las, pô-las no índex, coisa que a igreja nunca fez, é um exagero. Mas também é um exagero oposto considerá-la a antessala da teologia católica, teologia moral católica. Eu trato isso longamente no livro da Arte do Belo, tá? É um tema essencial, mas não devemos cair em nenhum dos dois extremos. Agora, imagine um jovem católico, cristão, que tenha dotes artísticos, que tenha dotes literários. Como proibi-lo de ler este tipo de obra? Não é isso? Tem de beber aí. Agora, para isso, ele precisa ser orientado, né? A leitura completa dessas obras, de ambas as obras, por exemplo, Ulisses, na Odisseia, ele é um soberbo, é um vaidoso, sabe? Ele, no final, quando ele mata todos os pretendentes da Penélope, né? E alguns empregados de sua casa que os ajudaram, né? Nenhum traço de caridade, de compaixão, nada, nada. É de uma violência extrema. Embora já o exemplo da Penélope seja
louvabilíssimo, né? Louvabilíssimo. Ela espera durante 10 anos a volta de Ulisses. Telêmaco sai em sua busca, não encontra, e ela continua lá costurando lá aquele sudário e desfazendo de noite para enganar os pretendentes. Então, é uma mescla moral de coisas boas e coisas más, né? E sempre lembrando-nos que a própria virtude pagã tem algo de amor próprio, não é a virtude no sentido cristão, porque a virtude no sentido cristão ela está subsumida na caridade, né? Na caridade, coisa que não estava ali, nessas obras. Bom, então é isso. Essa é a visão geral que eu daria destas duas obras, né? E mutatis mutandis, a mesma coisa se poderia dizer da Eneida de Virgílio, tá certo? Embora a Eneida de Virgílio e, sobretudo, suas bucólicas, tenha algo que pareça prenunciar ser um anúncio do cristianismo. Mas será mesmo? Não se sabe. Pode ser, mas é mais próximo e, portanto, mais assimilável em termos morais. Mas, ainda assim, também tem seus problemas, né? Também tem seus problemas. Mas, de fato, às vezes, muitas vezes, quase o tempo inteiro, a crudeza da arte de Homero choca, tá certo? Porque aqueles deuses são uma coisa, entendeu? Não à toa, depois alguns filósofos vão exatamente vituperar Homero, Hesíodo, etc., por causa desse caráter ignóbil dos deuses mitológicos, né? Alguns vão rechaçar simplesmente a mitologia. Por isso, porque realmente são deuses traidores, são deuses adúlteros, são deuses assassinos, são deuses incestuosos. É uma coisa tremenda, tremenda. Eles são piores que os próprios homens, né? Piores que os próprios homens. E isso não é um exemplo edificante, obviamente que não é. Então, devemos ter esse equilíbrio, né? Esses dois. Bem, agora, que, de fato, para jovens bem formados, é uma leitura, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. Deve-se ler, porque é o berço da nossa civilização, né? É essa civilização que o cristianismo vai cristianizar, tá certo? O cristianismo, claro, que ele é algo absolutamente novo enquanto é divino, mas enquanto é terrestre, ele é certo batismo daquilo que o antecedeu, ou seja, a cultura greco-romana. Não poderia ele batizar, por exemplo, a cultura da tribo indígena do fundo do Amazonas, né? Isso é a loucura da teologia da libertação. Não pode, né? Não é toda cultura que é batizável, né? A greco-romana, sim, é batizável. A indiana é batizável? Não, não é. Entendeu? Absolutamente não é. E faz parte desta cultura greco-romana sua literatura. É bem assinalado, repito, por Giovanni Reale, a importância que teve essa literatura para o próprio desabrochar da filosofia, né? Pelas relações de causa e efeito que se encontra ali, né? De fato, ali tudo sucede com uma causa, né? Tudo sucede com uma causa. Ao contrário das literaturas, das outras literaturas, das outras civilizações, que às vezes são acontecimentos sem causa nenhuma, abruptos, né? Surgem sem nada. O senhor falou de Goethe, né? Que as decisões são feitas assim abruptamente, né? Goethe, sim. Goethe é, antes de tudo, muito contraditório, o que reflete a cabeça dele, né? A cabeça dele era uma mistureba de cristianismo, paganismo, esoterismo, gnose. Era uma confusão dos demônios, né? Dos demônios. Então, isso se reflete na sua melhor obra, que é o Fausto, né?
por incrível que pareça, a sua melhor obra é o Fausto, né? O seu romance de formação, e, sobretudo... O Werther. Não, o Werther não, é o Meister, né? Os anos de formação de Wilhelm Meister. É ambíguo, termina, você não sabe se ele deu um passo formativo próprio mesmo ou está sob influência de uma sociedade secreta, tipo maçônica, né? E o outro, o Werther não, o Werther é terrível mesmo, né? O Werther ele simplesmente inaugurou uma onda de suicídios na Europa, de jovens, né? Hoje os defensores de Goethe o negam, né? Não, mas tanto houve que o romance foi proibido em vários lugares, né? E vários suicídios aconteceram com o suicida, um jovem, vestido como Werther, com a pistola com que Werther se mata no romance, e com um exemplar do romance ao lado do cadáver, ao lado do suicida. Então, houve isso, mas, independentemente disso, é um romance nefasto, né? Um romance epistolar nefasto. Não se trata disso no caso de Homero, tá certo? Não é isso, né? No caso os poemas de Homero são infinitamente superiores a isso, tá? Mas tampouco se caia no outro extremo, que é o considerá-los como escola de virtude. Não o é. Não é. Professor, me parece interessante a ideia do artista, né? Porque mais recentemente, imagina que depois do romantismo, principalmente, a noção que nós temos do artista é um homem assim, louco, esquisito, que só conseguiu dar certo em uma área na vida, que é a arte, né? Enquanto que antes disso, mesmo um Bá, né, que é gigantesco, o Bá era um homem normal, era um pai de família. Né? Era um pai de família. Mas a primeira alteração que há é no Renascimento. Tá certo? No Renascimento, sim. O artista já começa a ser ali um cortesão, né? Tá certo? Ele vive em função do mecenato da corte, né? E ele se torna um astro, uma estrela, né? Além do mais, no Renascimento, tudo está misturado com magia, com não sei o que. Aquela Vênus, Nascimento de Vênus, de Botticelli, é um talismã. Não sei se você sabia disso. Aquilo é um talismã. Tá? Tem uma função mágica, sim, senhor. Alguns querem dizer que Michelangelo também. Pode ser. Mas Michelangelo, como eu mostro no livro do Belo, ele terminou sua vida arrependendo-se de toda essa maluquice do Renascimento, né? Ele termina a sua vida dizendo que só acredita naquele que abriu os braços em cruz para nós. É um poema emocionante que ele faz no fim da vida. Eu traduzo esse poema no Dardo do Belo. Michelangelo era muito superior a Botticelli, mas Botticelli, isto, sem dúvida, o Nascimento de Vênus é um talismã. É um talismã. É um talismã. É daqueles de um tipo apregoado por Fitino, Pico della Mirandola, Giordano Bruno. Né? O talismã, desde Fitino, tinha adquirido no Renascimento um status que não tinha na Idade Média. Os talismãs, a magia, eram perseguidos na Idade Média, eram proibidos. No Renascimento, eles alcançam um papel, assim, claro, Giordano Bruno foi o pior deles, Fitino e Pico della Mirandola, até o Agripa também foi terrível. Fitino e Pico della Mirandola eram perfeitamente magos, etc., gnósticos, mas se julgavam cristãos ainda, né? Já Giordano Bruno rompe com o cristianismo e se julga da inventada religião egípcia de Trimegisto, né? Tá certo? Bom, então, o Nascimento de Vênus, eu sempre achei aquele quadro com uma espécie de sensualidade enfermiça, né? Eu achei muito estranho sempre aquele quadro. E depois eu soube disso, era um talismã de verdade. E é possível que outras obras também o fossem.
para piorar a situação, tudo isso era apoiado por Alexandre VI, o Papa, tá certo? Que tem uma sala, um quarto, um cômodo no Vaticano, cheio de painéis talismânicos, mágicos, etc. É impressionante. Foi ele quem resgatou Pico della Mirandola e tirou da condenação. Né? Então, era uma época terrível, né? Terrível. Então, aí começa a se alterar um pouco o papel do artista. Uhum. É engraçado que o pessoal do ICLS, né, eles falam que o papel do sábio, né, é você traçar, como é que eles falam? O inferno de Dante. Você tem que viver o céu e o inferno. Você tem que viver... Pois, é loucura. Claro. Isso é o que eu chamo de gnose satanista. Né? Os mais radicais, como, por exemplo, Léon Blois, né, que passava por ser um cristão, um católico ortodoxo, na verdade, era um gnóstico e satanista. Né? Na verdade, o Espírito Santo é Lúcifer. Né? Deus, com inveja do Espírito Santo, o encarcerou no inferno como Lúcifer. Então, é preciso descer ao inferno para ascender com ele no fim dos tempos, numa espécie de apocatástase. Isso é Léon Blois, por incrível que pareça, é Léon Blois. Bom, mas o fato é que os artistas já começaram a mudar seu perfil ali. Bach, no ambiente protestante, era menos isto, tá certo? Era menos. Bach era um funcionário das igrejas e dos príncipes, né? Tá certo? Era um funcionário. Tem de fazer a cantata tal para tal dia, não sei o quê. Ele fazia. Né? Ele trabalhava por encomenda. Né? Apenas as últimas obras dele, que são a Arte da Fuga e a Missa em Si menor, é que ele não fez por encomenda. Essas ele fez por conta própria. Não, eu acho que o Cravo Bem Temperado também. Mas a maior parte das músicas deles são por encomenda. Né? Mas, que eu saiba, ali não se tinha essa idolatria do artista que acontecia na Itália, na Inglaterra acontecia. Eu acho que na Alemanha ainda não acontecia, posso estar enganado. Né? Mas como houve a iconoclastia protestante, né, isso arrefeceu um pouco esse status elevado do artista. E, de fato, o Bach era um obreiro, né? Não era mais que isso. Não era cultuado. O culto mesmo, aí você tem razão, vem sobretudo no romantismo. Né? Aí o artista é quase identificado com o filósofo, né? Tá certo? Com o filósofo. E vários filósofos, etc., o dizem, hein? Em francês, filósofo é um termo meio ambíguo, né? Pode ser artista, pode ser filósofo. Pode. Mas aí isso já vem da ilustração, né? Vem de antes. Mas no romantismo isso explode, né? Explode grandemente, né? Até ter homens tão ambiciosos como Wagner, né? Porque Wagner julgava que suas óperas iam mudar o mundo, né? Ou seja, eles se davam um caráter messiânico, né? Messiânico. Um Wagner, sobretudo, né? Depois a coisa arrefece um pouquinho, mas já não volta o tempo em que o artista era só um obreiro mais, né? Tá certo? Muitas vezes anônimo, né? Os construtores de catedrais são anônimos, né? Até o Renascimento. No Renascimento, você já começa a saber o nome deles. Mas sim, voltando, então, a Homero, Homero é indispensável. Proibir sua leitura é não fornecer meios aos artistas cristãos, aos jovens que queiram ser artistas, para desenvolver sua própria arte. Tá certo? Agora, é preciso ser ensinado com cautela e sem essa quase adoração que se teve em certa época, e ainda se tem,
das coisas greco-romanas, né? Tá certo? Um meio termo essencial. Agora, uma coisa interessante é onde ler Homero, né? Tá certo? A tradução, lembre-se da minha descrição dos versos homéricos, né? Imagina traduzir uma coisa dessa, né? É de uma dificuldade extrema. Houve 3 tendências principais tradutórias. Uma é de um português recente, não sei o que, Lourenço. É um português, um bom tradutor, mas ele privilegia... Pera. Federico Lourenço. É isso mesmo. Ele privilegia o sentido, né? Tá? O sentido completamente. E se despreocupa da forma poética. Acho exagerado. No outro extremo, nós temos Odorico Mendes, tá certo? Que, no certo, era um grande poeta, romântico, e ele reduziu aqueles versos imensos de Homero a decassílabos como os do Lusíadas, de Camões, né? Espremeu. Com isso, ele diminuiu a matéria da coisa e usou neologismos, né, para mimetizar o grego, neologismos que só são compreensíveis para os seus pares, para tradutores, tá certo? Não são compreensíveis em âmbito geral. Então, a obra de Odorico, a que mais ou menos segue um Haroldo de Campos em sua tradução da Ilíada e um discípulo de Haroldo de Campos em sua tradução da Odisseia, são obras para artistas, né? São traduções para artistas. Para o público geral, a grande tradução continua a ser a de Carlos Alberto Nunes, né? Vamos repetir como eram os versos homéricos, né? Hexâmetros dactílicos, 6 pés, cada pé com uma sílaba longa e 2 breves. Isso não existe no português, correto? Então, o que faz genialmente Carlos Alberto Nunes? Põe cada pé com uma sílaba tônica e 2 átonas. Tônica e 2 átonas. Tônica e 2 átonas. E mantém algo análogo ao dactílico e também ao espongeu homérico, né? Então, a tradução do Carlos Alberto Nunes é uma obra-prima, né? É realmente superior nos 2 casos. Agora, não a leiam na edição da Ediouro, porque a edição da Ediouro, alguém resolveu melhorar o trabalho de Carlos Alberto Nunes e piorou. Mas há uma edição de 2015 muito boa da Nova Fronteira, se não me engano. Acho que é Nova Fronteira. Nova Fronteira. Creio que seja Nova Fronteira. É uma edição dupla. Ele põe há um estudo do Carlos Alberto Nunes, onde ele defende a tese da unidade composicional da Ilíada e da multiplicidade composicional da Odisseia, e depois a sua tradução, que é magnífica. É uma tradução estupenda, num justo meio entre o virtuosismo de Odorico e de Haroldo de Campos e o coloquialismo do Lourenço português. Não é isso? Esse meio termo. Então, eu recomendo efusivamente as traduções dele. Aliás, vivem me perguntando se suas traduções de Platão são boas. São. Ele é um grande tradutor, foi um dos maiores tradutores brasileiros. Tá? É um trabalho realmente na Ilíada, da Odisseia, assim, um primor. Aliás, se tiver alguém aqui que sabe grego, alguém que está assistindo a live sabe grego, por favor, mande mensagem para Contra-Errores, a gente precisa. Tá. Mas o Carlos Alberto Nunes ainda tem que ser reverenciado, porque com a escola do Haroldo de Campos, a tradução tornou-se demasiado formalista, né? Demasiado virtuose. Né? É a mesma coisa que você pegar pianista
Hoje há um pianista japonês ou chinês que é pura virtuosa, aquelas músicas rápidas, tá? Mas isso não é o melhor, né? É preferível um pianista comedido, etc., como um Cláudio Arrau, por exemplo, também na tradução. O Carlos Alberto Nunes é aquele justo meio e consegue um primor, algo dificilíssimo. Imagina o trabalho que teve esse homem nisto, né? Haroldo de Campos diz que levou 10 anos para traduzir a Ilíada. Bom, quanto tempo não haverá levado, então, o Carlos Alberto Nunes? Porque, de fato, o trabalho que ele fez de mimetizar o verso dactílico com sílabas tônicas e átonas, e o espongeu também, o verso espongeu, é algo assim maravilhoso. Eu não sei se em outra parte do mundo se fez algo igual, né? É realmente um trabalho de gênio, está no meu panteão dos grandes tradutores, Carlos Alberto Nunes, né? E sua tradução de Platão também é muito boa, muito boa. Foi lançada pela Universidade do Pará, não é isso? E depois sumiu de circulação, nunca mais seguiu. Uma pena, uma pena. Esse é um defeito do mercado brasileiro, né? Geral. Lança o livro é ótimo, tal, depois some do mercado. Tá? Aí você tem de procurar PDF para encontrar o livro. Mas, realmente, Carlos Alberto Nunes... Olha só, coisa que eu não sabia. Um rapaz colocou aqui no comentário. O Nunes era médico, traduzir era hobby. Imagina. Que loucura! Imagina. É talento, né? É talento. Ele tinha talento. O homem era talentosíssimo, de fato. Talentosíssimo. Mas como ele não é dessa escola mais moderna, mais formalista, dos poetas concretos, etc., ele sempre é relegado um pouquinho para a margem, né? Mas, ao contrário, ele é superior. Ele é superior e traduziu obras fundamentais. Ele não traduziu a poesiazinha aqui e ali. Ele traduziu Homero, traduziu Platão, ou seja, não é pouca coisa, né? Então, deveria ter assim, uma estátua dele no Sindicato dos Tradutores, sei lá, porque realmente foi o grande tradutor, para mim, foi o grande tradutor brasileiro. Claro, houve outros também, Paulo Rona foi um grande tradutor, mas a importância daquilo que o Carlos Alberto Nunes traduziu e o modo como ele traduziu Homero é uma coisa, sabe? Realmente são livros que eu tenho o maior carinho, são essas duas traduções do Carlos Alberto Nunes. Não tenho, infelizmente, a tradução de Platão. Não consegui. Na época eu estava sem dinheiro, não consegui comprar, e depois nunca mais encontrei. Uma pena, né? Sim. Mas só pela tradução de Homero ele já deveria estar no panteão dos tradutores, né? Tá certo? O que ele faz é uma coisa fabulosa. Sim. É isso, acho que fechamos então Homero. É isso. Agora, quem o lê já sabe, não vai ler achando que é uma escola de moral, de virtude, entendeu? Tem virtudes ali? Tem. Tem a virtude da fortaleza, tem a virtude do patriotismo. Eu gosto muito do personagem de Heitor, né? É um personagem fabuloso. A de Penélope, então, é um encanto, é uma personagem encantadora, né? Mas, às vezes, Aquiles dá no nervo, né? De tão irado que é, tão soberbo que é. O Ulisses mesmo, né? Ulisses é o inventor do cavalo de Troia, né? Foi ele que... Mas, atenção, a Ilíada não conta o episódio do cavalo de Troia, tá certo? Não conta. A Ilíada só conta entre o penúltimo e último ano das 10 anos da Guerra de Troia. Não conta o final, nem conta o início, né? É só um episódio, um ano da guerra, né? Já a Odisseia é a história de 10 anos do retorno de Ulisses a Ítaca, a sua pátria, né?
a sua casa. 10 anos, né? Mas aí, no meio, ele fica preso lá pela ninfa, entendeu? Torna-se amante da ninfa. Ou seja, não são coisas inteiramente edificantes, né? Ele, ele, ele é tão vaidoso que Poseidon, né? Aqui todo mundo diz Poseidon, né? Poseidon se revolta contra ele, né? Até porque ele cegou o Polifemo. O Polifemo era aquele monstro o Ciclope, né? Que ele cega, né? Essa passagem, aliás, é interessante, porque o Ciclope lhe pergunta: qual é seu nome? Meu nome é ninguém. Aí os outros Ciclopes perguntam: quem fez isso a você? Ele disse: ninguém. E aí, ou seja, é uma sucessão de enganos que não tem nada de muito virtuoso, não. Tá? Mas, realmente, Penélope é fabuloso. Também o personagem de Telêmaco, enquanto aquele filho que procura o pai, é muito frutuoso na arte, né? Muito frutuoso. No cinema, deu, assim... Tarkovsky, né? Não, não. Como é o nome? Paisagem na Neblina, de um grego. Agora, qual é o nome dele? É uma obra-prima. Paisagem na Neblina é de um grego, né? O tema é esse, a busca do pai, né? Tá certo? E aí é sensacional, porque no filme desse grego, essa busca do pai é busca de Deus, mas está inspirado na busca de Telêmaco, a Ulisses, né? Então você vê que há a transformação cristã da coisa. Esse filme é fantástico, Paisagem na Neblina. Esqueci o diretor, mas é um filme imprescindível. Um dos melhores Olha, já feito no cinema. o Pietro fez uma pergunta aqui. Os gregos ainda fazem filosofia hoje? Eu conheço um grego que faz filosofia e é terrível. Acho que o nome dele é Christosianaras, acho que é. É um ortodoxo, e os ortodoxos todos, eles basicamente só usam de filosofia moderna para falar das coisas deles. Então, assim, é interessante, né? Que eles negavam a escolástica, negavam a filosofia, o que é importante é só o exicasmo, né? Aí, quando chega hoje em dia, tudo que eles fazem para fazer filosofia é só adotar o moderno, né? Interessante como isso funciona. Onde a Grécia ainda manteve alguma coisa boa foi no cinema, né? Foi no cinema. Há boas adaptações cinematográficas de tragédias, tá? Com aquela atriz fantástica, Irene Papas, não sei como se pronuncia, e há esse diretor do Paisagem na Neblina. Este filme é espetacular. É um filme assim de primeira ordem. Então, agora, quanto ao resto, eu não sei como é a literatura hoje em dia na Grécia, não tenho ideia. A música, sim, tem uma compositora boa, que é a que compõe a trilha sonora desse filme Paisagem na Neblina. Esqueci o nome dela também. Mas a Grécia é decadente, né? Ou seja, ela não é nem um reflexo daquele vigor pré-cristão, né? Não é, não é. A Grécia teve toda essa importância depois da helenização, né? A Roma mesmo decorre em parte dessa helenização, mas depois decaiu, né? Decaiu. Já durante a cristandade, né? Já com os cismáticos já decaiu. Sim, já decaiu, embora assim, o esplendor político continuasse, né? Bizâncio, né? Continuou por muito tempo, até que os turcos acabaram com eles, né? Foram os turcos que acabaram com eles. Mas também justiça seja feita, uma das cruzadas, a quarta cruzada católica, né? Cometeu um ato terrível contra eles, sabe? O saque de Constantinopla, né? Foi horroroso. Não foi ordenado pelo Papa, foi feito pelos próprios cruzados,
mas é algo extremamente condenável, né? E acabou por lançar a pá de cal nas próprias tentativas de reunificação, né? Porque foi horroroso. É uma das piores cruzadas, um episódio negro, tá certo? Na época, o Papa era Inocêncio IV, ele não autorizou, mas depois incorreu no erro de calar a coisa, né? Ele devia ter condenado explicitamente, né? Ele se calou, isso foi um erro grave, né? Então, mas depois, com os turcos, a coisa... Então, os turcos aniquilaram, e desde então a Grécia não é nem um mero reflexo daquela grandeza que teve, né? Não é nada hoje em dia, é muito pequena, muito pouco criativa, não nos fornece nada de grande. Só no cinema. Eu acho que o cinema, sim, eles têm expoentes. Uhum. E é curioso nesse sentido a Argentina, né? A Argentina é um país tão pequeno, tão novo, que tem tanta coisa boa lá, né? Tem, mas também, de uns tempos para cá, está acabando, né? Porque essa sucessão de governos que houve ali acabou com a Argentina, né? Eu me lembro que numa Liga Cristo Rei havia vários argentinos. Aí eu mostrei meu livro da Arte do Belo. Eles ficaram espantados e dizem: como é que vocês conseguem publicar um livro de capa dura? Lá a gente não consegue de jeito nenhum, sabe? Diz que está acabado o mercado editorial, sabe? Não tem espaço. A Argentina é um país massacrado, é um país pisoteado. Eu me lembro que quando, década de 1980, saiu uma pesquisa comparando a leitura entre argentinos e brasileiros. E os argentinos, então, liam 4 vezes mais que os brasileiros. Você vê, um povinho desse tamaninho lia 4 vezes mais que esse povão imenso. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o nível de leitura na Argentina é paupérrimo, é baixíssimo. Mas gerou homens importantíssimos, né? O padre Júlio Manvielli, Derisi, né? Sim. Monsenhor Derisi, teve nomes exponenciais. Não, o Rubem Calderón, né? Outro nome exponencial. Temos, claro, o padre Calderón, mas é ali num seminário de um grupo tradicionalista, pequeno. O Martín Echevarría é argentino também ou não? Eu acho que sim. Acho que sim. Martín Echevarría é. Mas ele fez sua carreira universitária na Espanha, né? Creio. Então ele ganhou mais destaque porque estava na Espanha. Creio que seja isso, posso estar enganado. Mas é outro que também é um belo nome, né? Martín Echevarría. E temos o padre Calderón, obviamente, que é o maior de todos, mas infelizmente desconhecido. Você sabe que ele é muito mais conhecido no Brasil que na Argentina. Né? Muito mais. Com certeza. Muito absoluta. Aqui nessa bolha católica ele é conhecido, né? Na Argentina, nem na bolha. Né? É uma insignificância. O Monsenhor Williamson, ele tentou publicar Calderón nos Estados Unidos, né? Ele publicou o Prometeu. Ninguém nem deu bola também. Saiu lá a tradução do Prometeu, mas na França não saiu nada. Só no Brasil. O Brasil é que a editora Castela, né? Já publicou uns 3 ou 4 livros dele, né? Sim. E parece que vai publicar mais. Mas eu sei como é, a coisa é difícil mesmo, né? Mas aqui no Brasil ele tem um reconhecimento, sim. Eu, de minha parte, todo ano eu fico esperando o próximo livro dele, né? Vamos ver qual será o próximo. Inclusive, eu tenho que mandar para o senhor o livrinho de Santa Terezinha, né? Eu esqueci de mandar. Vou mandar. Você esqueceu de me mandar este livro, esqueceu de mandar o Bordalu, esqueceu de me mandar a Sofística, você não me manda nada. Não tem nada disso. Eu participo dos livros, não tenho livro. Isso é uma beleza. Mas então é isso. Espero ter ajudado aqui com o Homero, né? Não sou nenhum especialista, mas
Conheço Homero desde... O pessoal falando aqui, Pablo tomou pitada ao vivo. O quê? O pessoal falando aqui, Pablo tomou ao vivo. Tomou porrada ao vivo. Mas eu conheço Homero desde a juventude, né? Estudei Homero no antigo clássico, né? Então, é um amor de juventude, né? Agora, se me perguntam o que eu prefiro, a Odisseia ou a Ilíada, eu prefiro a Odisseia. A Odisseia me encanta mais, né? Essa história do retorno é muito bonita, e da busca de Telêmaco, e da paciência de Penélope, à espera do marido durante 10 anos, etc. Tudo isso é edificante, é muito bonito. É isso. E se vocês quiserem aí que o Nogueira volta algum dia para falar de outro autor literário, façam o Pix aí que a gente chama o Nogueira. Tá bom, pessoal. Então, muito obrigado, espero ter ajudado, né? Eu desenvolvo isso, sobretudo este ângulo de São Basílio, no livro da Arte do Belo, ali eu me estendo mais, mas já passou tanto tempo que eu esqueci alguma coisa do meu próprio livro, mas está lá explicadinho tudo isso que eu quis dizer aqui. Tá bom? Ó, o pessoal tá pensando aqui, ó. Quanto que tem que mandar para falar da Eneida? Quanto que tem que mandar para falar de Tolkien? Ó, quinzão. Manda quinzão aí que o Nogueira volta para falar desses livros. O que é quinzão? É 15 reais. Ah! Olha, Tolkien, eu já falo aqui. Eu não li Tolkien, né? Eu não li Tolkien. Sério? Não li. Assim, num esforço máximo, supremo, comecei a ver o filme Senhor dos Anéis. Com 20 minutos, eu disse, não aguento esses orelhudos verdes aí, não. E saí fora. Não, nunca li. A Eneida, sim. A Eneida, eu conheço bem, as bucólicas conheço bem também. São poemas belíssimos, as bucólicas são lindas, né? É engraçado que as bucólicas, a Eneida é escrito para leitor culto, tá certo? A Eneida é escrito para... As bucólicas são escritas para fazendeiros, né? Aliás, e sobre Exildo? O que o senhor pensa? Olha, eu tenho um escrito sobre Exildo, né? Está lá da Arte do Belo. Um escrito sobre Exildo não me apaixona, entendeu? Mas não é literatura, tá certo? Não? Não, isso não é literatura. Uma coisa que Aristóteles conseguiu distinguir perfeitamente, ele se pergunta assim na Poética: quem faz filosofia em verso é poeta ou filósofo? É filósofo, tá certo? E o que faz Exildo? Mitologia, ele não faz poesia. Ele faz... Os salmos, por exemplo, então não seriam literatura? Aí é outro assunto. A escrita de Deus não é literatura. Ela se vale da literatura, é diferente, tá certo? A escrita de Deus é a revelação, é uma revelação. Você não pode confundir revelação com literatura, tá? Agora, ela se vale de formas poéticas. Assim também a mitologia se vale de formas poéticas em Exildo, tá certo? Exildo tem também os trabalhos e os dias, né? É uma espécie de pré-tratado ético, tá certo? Você não pode considerar isso literatura, ainda que esteja vazado em literatura. Eu não desculpa referir sempre isso, mas no livro da Arte do Belo eu distingo bem, assim, eu faço a distinção, o que é literatura e o que não é. Esse daí. O que é literatura e o que não é. Eu mostro uns caras. Me lembro que lá eu digo, por exemplo, embora fale de filosofia, teologia, astrologia, astronomia, a Divina Comédia é literatura, tá certo? Mas coisas parecidas com isso, que, no entanto, são filosofia, ou são mitologia, ou são ética, ou são embora esteja vazada em verso. Já a escritura sagrada é isso, é sagrado, né? É outra coisa. Você não pode reduzir o verbo de Deus a
a palavra de Deus, você não pode reduzir a uma simples literatura humana. Não é. Ela se vale. Santo Tomás explica muito bem isso na primeira questão da Suma Teológica, né? Tá certo? Se a Escritura deve usar metáforas, etc., etc., ele explica exatamente por que o faz. Tá? Agora, com objetivos completamente diferentes da literatura humana. Tá certo? É completamente diferente. E essa foi um erro até em alguns padres da igreja, por exemplo, Cassiano. Né? Cassiano reduzia quase a coisa à poesia, né? Entendeu? E ficava comparando a poesia pagã com a poesia revelada, mas não pode, são coisas incompagináveis, né? Incomparáveis, são coisas diferentes. Você não pode comparar a Eneida com os Salmos. São coisas incomparáveis, porque a arte humana tem uma finalidade e a arte divina tem outra finalidade, né? Não são a mesma finalidade, embora ambas possam usar diversos. Pronto, possam usar diversos. Mas são coisas diferentes. Essa é uma tecla em que eu bato muito. Eu a repito, repito isso no meu comentário ao Apocalipse, né? É uma tecla que eu bato muito. Não confundir a Sagrada Escritura com a arte humana. Não se pode confundir. Isso. Então, ó, o pessoal pagou aqui para ter uma próxima live sobre Virgílio já. Já está marcado aqui, ó. Tá. Eu vou falar das bucólicas e da Eneida. Eu gosto muito da Eneida. A Eneida, para mim, assim, no gosto é igual à Odisseia, né? São os dois que eu gosto mais. E as bucólicas são fenomenais. E há belíssimas traduções, eu vou falar no dia, né? Indicando as traduções. Aí sim, das bucólicas, a tradução, creio que é do Odorico, né? É fantástica. Mas eu tenho de me relembrar, tenho de rever. Há muito tempo que eu não vejo. Tá bom? Então fica marcado aí. Para daqui a o quê? Umas 2 semanas, por aí? Sim, sim. Quinta daqui 15 dias, deixa eu ver. Dia 30. Exatamente dia 30. Tá. Você me relembra, né? Sim, sim. Tá, e nesse ínter já me mandaram os livros que você não me mandou até hoje. Opa. E a diagramação do novo livro. Tá bom? Uhum. Tá bom, pessoal. Sim. Muito Até obrigado. Mais. Você depois me manda pelo Messenger, me manda o link dessa live aqui. Sim, sim. Vou mandar. Tá bom? Abraço. Obrigado aí, Cano. Tchau, tchau. Abraço a todos. Fiquem com Deus. Tchau.